Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo para as aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, disse-lhes: Não precisam ir embora. Deem vocês mesmo do que comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e esses peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes deram às multidões. Jesus cura, alimenta, controla a criação. A pergunta é, o que ele não consegue fazer? Em termos futebolísticos, Jesus cruza e ele mesmo vai para a área e faz o gol. Ou ele é o técnico, camisa 10 e capitão. Antigamente, quando o povo hebreu estava no deserto, eles eram alimentados por uma espécie de semente ou flocos que caíam do céu, que eles chamaram de maná. O povo de Israel foi alimentado com esse maná milagrosamente todos os dias, e nunca faltou a eles do que comer. Quando Jesus multiplica os pães e os peixes para alimentar uma multidão, ele está fazendo algo que somente o Messias poderia fazer pelo poder dele. A gente já viu em outros casos, profetas que alimentaram ou fizeram aparecer comida, mas aqui Jesus ele está fazendo pelo poder dele. Todos os que fizeram antes dele fizeram pelo poder de Jesus também. O maná não era mais do que uma figura de Cristo, assim como existem várias figuras de Cristo no Antigo Testamento. O maná era uma dependência que o povo tinha de Deus, e Deus sempre supria as necessidades do povo hebreu no deserto. Porém, Cristo era muito mais do que o maná. O povo de Israel precisava receber o maná todos os dias, porque eles voltavam a ter fome no dia seguinte. Porém, Cristo é aquele que tem a fruta da árvore da vida, que é para todo sempre, assim como Ele tem a água da vida, que sacia a nossa sede eternamente. Assim como os hebreus daquela época recebiam o cuidado de Deus, do mesmo modo os israelitas receberam o cuidado do Messias, pois está escrito que Jesus se compadeceu daquela multidão. Porém, os hebreus, ao invés de serem gratos a Deus por fazer cair milagrosamente comida do céu todos os dias, eles reclamavam, dizendo que até quando eles teriam que comer daquele maná. Jesus alimentou multidões, fazendo um paralelo de quando Deus alimentava o povo de Israel no deserto. Mas adivinha, o resultado foi o mesmo. A passagem diz que foram alimentados cerca de 5.000 homens, e naquela época não se contavam as mulheres nem as crianças, então poderia ser o dobro disso. E onde estavam essas pessoas quando Jesus foi crucificado? Elas comeram do maná, foram sustentadas por Deus, mas rejeitaram a Deus. Jesus é completo. Ele alimenta, ele dá de beber, ele acalma a tempestade, cura as enfermidades, tem autoridade sobre a vida, sobre a morte, anda sobre as águas. Ele é o suficiente para suprir todas as nossas necessidades, assim como Deus supria as necessidades do povo hebreu no deserto. Podemos olhar e pensar como esses homens rejeitaram a Deus depois de todos esses milagres. Mas agora, olhando para a sua vida, quantas vezes você já não negou a suficiência de Cristo? Porque às vezes queremos fazer as coisas na força do braço, no orgulho, sem buscar a direção de Deus, sem buscar a palavra. O Espírito Santo está mandando você ir para a direita, você vai para a esquerda. Jesus alimentou uma multidão, não para fazer um truque de mágica, mas para mostrar que ele supriria todas as necessidades daqueles que viessem a ele. E não necessidades materiais, senão necessidades espirituais. Porém, muitos apenas comeram daquele pão, que era terreno, e sentiram fome de novo. Mas aquele que estava diante deles era celestial e tinha controle sobre todas as coisas. Nós vimos no vídeo anterior como João Batista sofreu na prisão e esteve aflito antes da sua morte. Você também pode sofrer, ficar triste, chorar, mas lembre-se,
Jesus supre todas as nossas necessidades. Em Apocalipse 2, versículo 17, Jesus diz que dará aos vencedores um maná escondido. O maná que caía do céu era suficiente para aquele dia, mas ele precisava cair de novo no dia seguinte. Os pães e os peixes que aquela multidão comeu também eram terrenos, e depois de algumas horas, aquela multidão sentiu fome de novo, teve que comer de novo. Mas aquele que depositar todas as suas esperanças naquele que é o verdadeiro maná celestial, daquele que nos dará o maná escondido, jamais terá falta de coisa alguma. Bem-aventurados os vencedores, que recebem o verdadeiro alimento de Cristo, a vida eterna com o nosso Senhor, Cristo Jesus.